Shalom, shalom, boa noite. Chegando. Purim, Purim. É festa de Purim, Hag Sameach, Purim. A cada um, a você, família e todos que vão estar aí presente conosco. Ó, Purim. Hoje é dia do barulho, hein? Hoje é dia do barulho. Hoje nós estamos aqui no dia 16 de março do ano de 2022, é o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia, já na noite, né, de 14 do dia do mês, né, do pôr do sol a pôr do sol. Então nós entramos no dia 14 do mês de Adar 2, do ano 5782. Então nós estamos aí em noite de Purim, né? Então é a nossa festividade aqui, Purim, Hag Sameach, Purim. E vamos... Hoje é dia de ovacionar, né? No sentido negativo, Haman, né? Que queria destruir o povo aí, né? Nosso amado irmão mais velho, né? Então, iniciando aí a nossa noite de Purim, né? Queremos aqui agradecer ao casal, né? A Agnalce e o Adalberto, né? Lá de Brasília, pelo mimo que mandaram para nós aí, né? Mandaram ai meu Deus do céu, um pergaminho de Purim, né? Mandaram orelhas de Ramã, né? Daqui a pouco nós vamos morder a orelha de Ramã, né? E para alegrar, mandaram um vinho especial de Purim, né? Então nós queremos aí agradecer ao casal, né? A Agnalce e o Adalberto, né? Eu não troquei nome não, né, Edna? Não, Anderson. Anderson, estou falando. Agnalce e o Anderson, né? Pelos mimos que mandaram para nós de Purim, né? Então, a família Marmol, Happy Purim, desejo muitas bênçãos neste memorial de alegria, né? Agnalce e Baruch Hashem. Então é o Anderson, né? É isso, né, Edna? Então tá bom, eu sou bom para trocar nome, viu, gente? Fica tranquilo aí, tá? E nós temos aí o pergaminho, né, pergaminho resumido sobre Purim, né, a leitura de Esther, né? Então, um lindo pergaminho, né, com um resumo de Esther, né, do livro de Esther. Baruch Hashem por isso daí e a nossa gratidão aí, ok? Vamos para a orelha de Amã, depois nós vamos morder a orelha dele e o vinho nós vamos se alegrar aí com, né, a vitória da vida, né? É isso que é benção aí, ok? Então, amados, nós estamos aí hoje na nossa noite de Purim e então é a nossa primeira leitura do livro de Esther. E amanhã às 11 horas nós estaremos aí com a segunda leitura do livro de Esther, ok? E aí nós vamos para completar essa mitzvah importante aí, né? Dentro desse aspecto aqui, né, a festividade de Purim, nós temos 4 preceitos principais. O primeiro dele, o essencial, é exatamente Megilat Esther, escutar, ler 2 vezes o livro de Esther. Nós vamos fazer agora à noite a primeira e amanhã às 11 horas a segunda. Depois nós temos o Mishaloach Manot, que é durante o dia envie 2 tipos de alimentos kasher, pelo menos para um amigo. Então amanhã durante o dia você tem o prazo aí de você poder mandar uma refeição festiva, uma refeição pronta, né? Para que o seu amigo possa já saborear
literalmente o alimento pronto, ok? Temos também o Matanot, é o terceiro preceito, Matanot Laevionim, né? Durante o dia faça uma doação para, no mínimo, 2 necessitados, ok? Então, durante o dia de amanhã, você tem aí o prazo tranquilo para poder fazer também. Se não fez no dia de hoje, você pode fazer a sua tzedakah, né? Temos aí a sinagoga sede, a sinagoga Brooklyn Chabad, né? A sinagoga Chabad Brooklyn, São Paulo, para assim o fazer. Temos aí também os nossos rabinos, né? Michel Tabassinik, Shimon Brand, com os seus empreendimentos sociais também, né? E as comunidades regionais que você pode enviar as suas doações, né? Até a tarde de hoje, aqui Bauru e região, né? Nós angariamos até o momento R$250. Vamos aguardar mais uma parte do dia de amanhã, meio-dia de amanhã, e somando o geral, nós vamos fazer esse compartilhamento dessa parte Matanot Laevionim, né? Fazendo essa tzedakah para finalidades sociais. E o quarto preceito é Mishte, comer uma refeição festiva no dia de Purim, né? Então, depois da leitura do livro de Esther hoje, né, você pode aí, onde você está, fazer uma refeição festiva, né? Você, dessa forma, está participando desta questão aí, ok? Então, vamos para a nossa leitura sem delongas, né? Então, nós temos aí 2 bênçãos para iniciarmos a leitura do livro de Esther, ok? Nós estamos aí com a Malu, lá do Distrito Federal, Brasília. Temos aí a Luciana Rodrigues, Marília, nossa região. Temos aí a Áurea, né? E o Ivan, lá de Belém do Pará. Espero que não troquei o nome também, viu? Né? Baruch Hashem, né? Temos aí, né, o casal, a Edilane Minorello e o Claudemir Jesus da Silva, daqui de Bauru, né? A Edina Silva, temos aí o Emerson Epile Silva, aqui de Bauru, e família também, que estão aí conectados conosco, né, nessa leitura do livro de Esther na noite de Purim. A Vânia Branco, lá de Patinga, né, Minas Gerais, Baruch Hashem. Vamos ver aqui. Ok, né? E à medida que o pessoal vai chegando, vamos falando aí. Então, as 2 bênçãos para iniciarmos a leitura do livro de Esther Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fizeste milagres aos nossos antepassados naqueles dias, nesta época. Amém. Amém. E a segunda bênção: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos conservou em vida e nos manteve e nos fez alcançar esta época festiva. Amém. Ok? Então, o livro de Esther, né, você pode acompanhar aí com o seu Tanar, né, o livro de Esther, e nós vamos aí fazer a leitura. Normalmente, né, quando se lê ou ouve o nome de Ramã, então, né, faz vaias para ele, bate o pé, assobia também, ó. Né? Ramã, né? Lembrar de Amã, descendente de Amaleque, que vem lá do lado de Esaú, né? E as suas memórias precisam ser apagadas aí de Amaleque, Ramã, ok? Então vamos lá, vamos nesse sentido aí, vamos chegar aí. Pega para mim, fazendo favor, esse livro aí em cima, só para a introdução. Obrigado. Só para essa introdução aqui, para nós nos localizarmos tempo e espaço, né? Irani Braga de Mendonça, Nova Lima, Minas Gerais. A Edina Silva aqui, Bauru, Baruch Hashem.
Só para nos localizarmos, esta questão de Purim, ela está localizada no tempo e no espaço no ano de 3.392, a contar da criação, quando os fatos aconteceram, e pelo calendário comum, no ano 356 antes da Era Comum, né? Nós estamos aí pela Era Comum no ano 2022, mais 356, temos aí 2.378 dias, né? Para trás aí, né? Então, a época que aconteceu esses fatos de Purim, né? São os dias 13, 14 e 15 de Purim, sendo certo que fora da capital da Pérsia, né, na época Xuxã, né, lembrando que Pérsia é o atual Irã, ok? Então, fora da capital, a guerra, o combate aconteceu no dia 13 e no dia 14 o povo descansou. Na capital, Xuxã, a guerra, a batalha travou-se nos dias 13 e 14, né, de Adar. E no dia 15 o povo descansou, onde na capital, de fato, é comemorado então no dia 15. Né? Fora de Israel, nós comemoramos no dia 14, e para quem está em Israel, né, ele comemora no dia 15, né? Então, ao pôr do sol de amanhã até o pôr do sol do dia seguinte, quinta para sexta-feira, em Jerusalém. Fora de Jerusalém, então, é o que nós estamos fazendo. Dia 14, que é a data hoje, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã. Baruch Hashem. De acordo com essas introduções e as bênçãos que foram feitas, vamos para a nossa leitura de Megillat Esther, o livro Pergaminho de Esther. Roberto de Freitas, Brasília, também está presente por aí. Baruch Hashem. Né? Vamos em frente? Então vamos lá, capítulo 1. Isso aconteceu nos dias de Ahasverosh, ou Assuero. Ahasverosh, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Ahasverosh no trono do seu reino, que está em Xuxã, a capital. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus ministros e seus servos, a armada da Pérsia e da Média. Os governadores e chefes das províncias estavam perante ele, quando mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grandeza por muitos dias, por 180 dias. Esta festa demorou 6 meses, né, que o rei Ahasverosh fez. Imagine, 6 meses de festa, e muita festa nessa história aí. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que se achava na capital Xuxã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do Jardim Real. Havia tecidos coloridos de toda a classe, tecidos de lã azul celeste atados em cordões de linho e de púrpura, e as argolas de prata e as colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber a eles em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, como o poder do rei. E a bebida era como estava prescrito, não havia quem forçasse, pois o rei havia ordenado a todos os capitães da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti... Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Ahasverosh. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre,
né? Depois 6 meses de festa, bebida à vontade, mais 7 dias, imagina como estava alegre o coração do rei, não é verdade? Então, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, mandou que Mehuman, Bista, Harvona, Bigtá, Avagtá, Zetar e Harcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Ahasverosh, introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a formosura dela, pois ela era muito formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e inflamou a sua ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam as coisas do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carcená, Shetar, Admatá, Tarshish, Meres, Marcená e Memurhan. Os 7 ministros da Pérsia e da Média, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam no primeiro lugar do reino, sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Ahasverosh, por intermédio dos eunucos. Então Memurhan disse à presença do rei e dos ministros: a rainha Vasti não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os ministros e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Ahasverosh, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos quando disserem: o rei Ahasverosh mandou que trouxessem à sua presença a rainha Vasti. Porém, ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis da Pérsia e da Média, e não se revogue, visto que Vasti não veio à presença do rei Ahasverosh, o rei dará o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos seus ministros, e o rei fez segundo a palavra de Memurhan. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, para que cada homem fosse senhor de sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Capítulo 2. Passadas estas coisas e já apaziguado o furor do rei Ahasverosh, ele se lembrou de Vasti e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os moços do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura em Xuxã, a capital, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, o eunuco do rei responsável pelas mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reinará no lugar de Vasti. Isso agradou ao rei e assim se fez. Então aqui é o famoso concurso de Miss, né? Então foi feito um concurso de Miss para o rei Ahasverosh.
Em Xuxã, a capital, havia um certo homem judeu chamado Mordecai. Para o Mordecai, palmas para ele, né? Ele merece louvores. Filho de Iair, neto de Shimi e bisneto de Quish, da tribo de Beniamim, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jehoniá, o rei de Judá, a quem Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia exilado. Ele criara Radassa, o nome original de Esther, ok? Que é Esther, filha de seu tio, ou primo, a qual não tinha nem pai nem mãe. A moça era bela de porte, formoso e boa aparência. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Ao ser divulgado o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntados muitas moças em Xuxã, a capital, sob as vistas de Regai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Regai, e responsável pelas mulheres. A moça que lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os alimentos devido a ela, como também as 7 jovens que lhe pertenciam, para lhe serem dadas da casa do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Ahasverosh, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com ungüentos em uso entre as mulheres. E com isto é que a jovem vinha ao rei, e ela lhe dava o que desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Shaashgaz, o eunuco do rei, responsável pelas concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. E quando chegou a vez de Esther, viva Esther! Bate, filha de Avihail, o tio de Mordecai. Mordecai! Aê! Mordecai! E quando chegou a vez de Esther, Bate, filha de Avihail, o tio de Mordecai, que a tomara por filha, ir ao rei, nada pediu além do que disse Regai, o eunuco do rei responsável pelas mulheres. E Esther agradou aos olhos de todos os que haviam. Assim Esther foi levada ao rei Ahasverosh, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus ministros e aos seus servos. Era o banquete de Esther. Aê! Esther, a nova rainha! Viva! Quando pela segunda vez reuniram-se as virgens, Mordecai estava sentado no portão do palácio real. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo como lhe ordenara Mordecai.
porque Esther cumpriu o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado no portão do palácio real, 2 eunucos da guarda real do portão, Bigtan e Teresh, indignaram-se e tramaram atentar contra o rei Ahasverosh. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca, e isso foi registrado no livro das crônicas perante o rei, né? Esse capítulo aqui, resumidamente, né, breve comentário, nos fala sobre a questão de Mordecai disse a Esther para não falar a sua origem, a sua nação, portanto, para não dizer que era judia. Ahasverosh queria saber, deu um banquete em honra a ela, em louvor a ela, para que ela falasse, mesmo assim ela não disse. Assim como também ele ameaçou, vou casar com outra, ela permaneceu em silêncio. Mordecai disse para não falar, e ela não falou, né? E ali então, Mordecai estava sempre próximo. E ele ouviu, melhor dizendo, quando os 2 eunucos tramaram envenenar o rei Ahasverosh. E quando eles estavam tramando, Mordecai estava perto. Então esses 2 eunucos, né, falaram, ele vai ouvir. Mas como eles estavam falando lá no dialeto deles, então eles disseram, né, ele não vai entender nada, ele não sabe a nossa língua, o nosso dialeto, ele não vai entender nada, né? É um pobre judeu que está aí. Então ele não entende essa nossa linguagem aqui. Mas Mordecai, ele sabia as 70 línguas existentes na época. Então eles pensavam que Mordecai não estava ouvindo, mas ele estava ouvindo e entendendo tudo. Então ele avisou Esther para que ela falasse ao rei do atentado contra ele. Então Mordecai disse a ela, você faz o seguinte, você fala e pega os créditos para você. Mas aí Esther falou em nome de Mordecai e deu os créditos a ele. Então o rei mandou averiguar, né? Então quando foi feito ali um momento, o rei chamou os 2 eunucos e disse para eles, né, estou com vontade de tomar vinho. E aí, então eles foram rapidamente preparar o vinho e colocar o veneno ali no vinho. Mas aí o rei disse, não, eu quero dessa vez não numa taça de ouro ou de prata, eu quero num copo transparente, eu quero ver a cor do vinho. Aí eles se apavoraram, né, porque aí ele veria realmente o veneno no meio do vinho. Então eles falaram, não, meu rei, que isso? Onde já se viu o rei com toda a sua majestade, com todo o seu poderio, 127 províncias, tomar num simples copo de vidro? Não, copo de taça de prata ou de ouro. Então o rei falou assim, então tudo bem, então vamos fazer o seguinte, então esse vinho aí vocês podem tomar, né? E eu vou providenciar um outro vinho. Aí os 2 eunucos entraram em pavor, porque sabiam que estava envenenado, e eles falaram, não. E aí, né, chamou ali, né, puseram um animal ali próximo, né, um cão, e deu de beber, e o cão acabou morrendo. Então ficou comprovado o envenenamento do cão. E então, aí, o rei Ahasverosh mandou executar os 2 eunucos. E isso foi registrado nos livros de crônicas do rei Ahasverosh, ok? Então vamos continuar. Agora vamos no capítulo 3 e vamos ver aí, né? Agora nós vamos ver o perverso da história chegando na história aqui. Depois dessas coisas, o rei Ahasverosh engrandeceu Ramã ben Hamedata. Ramã? Pra você, Ramã. Então Ramã, o Agagita, o exaltou e lhe pôs o trono acima de todos os ministros que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam no portão do palácio real inclinavam-se e prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Porém Mordecai
não se inclinava nem se prostrava diante de Ramã. Então os servos do rei que estavam no portão do palácio disseram que Mordecai não se inclinava. Por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo a ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Ramã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo Ramã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, então encheu-se de furor. Porém, menosprezou em seus olhos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe havia declarado que era povo de Mordecai, era o povo judeu. Então Ramã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mordecai. No primeiro, que havia em todo o reino de Ahasverosh, ou seja, nas 127 províncias onde tivesse judeu, Ramã odiou. Então ele procurou um jeito de realmente destruir o povo de Mordecai. Então ele não se limitou apenas a Mordecai, mas ao povo todo de Mordecai. Então, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Ahasverosh, se lançou por sorte. E isto caiu exatamente no dia, no mês de Adar, né? O mês para fazer com que houvesse a morte e o extermínio de todos os judeus nas 127 províncias. E o dia foi no dia 12, no 12º dia. Então Ramã disse ao rei Ahasverosh: existe um povo espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis que todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se por escrito que sejam mortos, e através dos que executarem a obra, eu pesarei através deles 10.000 talentos de prata, que entrem para os tesouros do rei. Então o rei tirou o seu anel da mão e deu a Ramã. Ramã! Ramã! E aí eu acabo perdendo o versículo aqui. Se bem parecer, tal, então o rei tirou o seu anel e ele deu então a Ramã, e o adversário dos judeus. E o rei disse a Ramã: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. E foram chamados, pois, os escrivãos do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Ramã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos ministros de cada povo, e cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Ahasverosh se escreveu, e com o anel do rei se selou esse decreto. Enviaram então as cartas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moço até velhos, crianças e mulheres, em um só dia. O dia foi o 13º dia do mês de Adar, né? Que é o mês de Adar, que lhes saqueassem os bens, né? Ou seja, confiscasses todos os bens. Tais cartas continham a ordem do decreto para que se proclamasse a lei em cada província, de modo claro a todos os povos, para que se preparassem para esse dia. Os mensageiros, pela ordem do rei, partiram apressadamente, e a lei foi proclamada na capital Xuxã, e o rei e Ramã se sentaram a beber, mas a cidade de Xuxã estava perplexa com tal decreto. Capítulo 4, quando Mordecai soube tudo quanto se havia passado,
rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, em sinal de luto. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até o portão do palácio real, porque ninguém vestido de pano de saco podia passar pelo portão do palácio real. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinzas. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não aceitou. Então chamou Ratar, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai. Como esse momento é tudo, né? É luto, choro, tristeza por causa do decreto, então nós não vamos aqui bater palmas, etc. e tal. Daqui a pouco nós vamos voltar a bater as palmas, assobiar, louvar a Ester e Mordecai. O momento é um momento tenso, triste e de luto, né? Então saiu, pois, Ratar à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai ao portão do palácio real. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a respeito da prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o conteúdo do decreto escrito que lhe publicara em Xuxã para os destruir, para que o mostrasse a Ester e fizesse saber e lhe ordenasse que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. E Ratar voltou e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. E Ester respondeu a Ratar para dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses últimos 30 dias, não fui chamada para entrar à presença do rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester, e então Mordecai mandou a resposta: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para este momento que chegaste ao reinado? Então Ester disse para responder a Mordecai: vai, reúne a todos os judeus que se acharem em Xuxã e jejuai por mim. Não comais nem bebais 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. E se perecer, perecerei. Então Mordecai se foi e fez tudo que Ester lhe havia ordenado. Quem ainda não ouviu ou não assistiu o estudo à tarde com a Torá de hoje, né? Vai lá que tem os detalhes dessa conversação toda aqui. Capítulo 5. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs ao interior da casa do rei, defronte à sua residência. O rei estava sentado no seu trono real, em seu palácio, frente ao portão da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. Ester se achegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará a ti. Então, agora nós vamos voltar ao júbilo de Ester e Mordecai e as vaias para Ramã, ok? Então vamos lá.
Esther, 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 viva Esther! Ei! Respondeu: se bem parecer ao rei, venha o rei e Ramã. Para você, Ramã! Hoje, ao banquete que eu lhes preparei. Então o rei disse: fazei apressar para atender a palavra de Esther. E o rei e o seu primeiro-ministro vieram ao banquete que ela tinha preparado. Então o rei disse à sua rainha: qual é a tua petição e se dará a ti? O que desejares cumprir-se-á, ainda que seja a metade do meu reino. Então Esther, Esther, respondeu e disse: minha petição e o meu desejo é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei, conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei e o primeiro-ministro ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei, segundo a palavra do rei. E então o primeiro-ministro, naquele dia, saiu alegre e de bom ânimo, né? Mas quando Ramã e quando Ramã saiu, ele encontrou ali próximo ao portão Mordecai. Mordecai, no portão do palácio real. E ele não se levantou e nem se moveu diante dele. Encheu-se de furor por causa de Mordecai. Mordecai, Mordecai. E Ramã então, Ramã, porém, se conteve e foi para casa e mandou vir os seus amigos e a sua esposa, Zeresh, a mulher de Ramã. E ele contou-lhe realmente toda a glória da sua riqueza e o grande número de seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os ministros e servos do rei. Ele também disse, né, a própria rainha, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir aquele judeu Mordecai, Mordecai, sentado no portão do palácio real. Então Zeresh, a esposa dele e todos os seus amigos lhe disseram: faça-se uma forca de 50 cúbitos de altura e pela manhã diz ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por Ramã. E ele mandou fazer a forca. Capítulo 6. Naquela noite o rei perdeu o sono, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, os livros das crônicas do rei. E elas foram lidas perante o rei. Achou-se escrito que Mordecai, viva Mordecai, está no livro das crônicas do rei. É quem havia denunciado a Bigtan e Teresh, os dois eunucos da guarda real do portão, que tinham procurado estender a mão para matar o rei Ahasverosh. Ao que o rei disse: que honras e distinções se fizeram a Mordecai por isso? Então os moços do rei responderam: meu rei, nada lhe foi conferido. Ficou no anonimato. O rei perguntou: quem está no pátio? Então olharam para o pátio pela janela e viram quem vinha? Ramã!
tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei para enforcar o judeu Mordecai. Ah, que momento, hein? Que momento! Na forca que ele preparou. Então os moços disseram ao rei: eis que Ramã está no pátio. E o rei disse que entrasse. Manda o Ramã vir até aqui. E quando então ele chegou à presença do rei, o rei lhe perguntou: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Ramã, ele era prisioneiro do seu ego, ele era prisioneiro do seu eu. Então, no momento, ele achou que isso se referia a ele, né? Então, ele disse: de quem se agradaria ao rei mais do que a mim? Ele pensou na sua cacholinha, né? Aquela cacholinha dele, né? Que lhe sejam feitas honrarias. Então, ele respondeu ao rei tudo aquilo que ele queria que fosse feito para ele. Então, ele disse: quanto ao homem a quem agrada o rei honrá-lo, traga uma veste real que o rei tenha usado. Ou seja, ele cobiçava o trono do rei. Então, que venha uma veste que o rei já usou para ser colocado naquela pessoa. Que o rei tenha usado. E um cavalo em que o rei tenha montado. E tenha na cabeça a coroa real do rei. Entregue-se a veste e o cavalo às mãos de um dos mais nobres ministros do rei. E vistam aquele a quem o rei deseja honrar, e o faça montar no cavalo na praça da cidade, e diante dele apregoe: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Ramã: Ramã! Né? Então o rei disse: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai. Mordecai! Viva Mordecai! Que está sentado no portão do palácio real, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto dissesse. Nessa hora, o ego do Ramã foi lá para baixo. Então ele tomou a veste, o cavalo, vestiu a Mordecai. Viva, viva Mordecai! E o faz montar no cavalo na praça da cidade, e apregou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Todos lá na frente, lá que eu vou dar uma imagem de todos vocês lá na frente. Vai lá, rapidinho, lá. Todos lá, senta lá na frente lá. Na hora que for aí bater palmas para Mordecai, etc e tal. Rápido. Cadê o Paulo e a Rebeca? Vamos lá. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, voltou para o portão do palácio real, né? Levando, né, em toda a praça. Olha lá, atenção. Mordecai! Mordecai! Viva Mordecai! Viva! Aê, galera! E vamos continuando aqui. Ok? Então, Ramã contou a sua esposa Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeresh, sua mulher, lhe disse: se Mordecai
Então ela disse: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás diante dele. Esses ainda falavam com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente o levaram ao banquete que a rainha tinha preparado. Capítulo 7, vamos para o banquete. Banquete de Ester, banquete com o rei e o banquete com Ramã. O que acontecerá com Ramã? Vamos lá. Então, veio, pois, o rei com o seu primeiro-ministro para beber com a rainha Ester. Ester, Ester, Também, no segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei disse à rainha: qual é a tua petição, rainha? E se dará a ti. O que desejares, cumprir-se-á, ainda que seja a metade do meu reino. Então a rainha Ester, respondeu e disse: se aos teus olhos, ó meu rei, achei graça, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo o meu povo, a minha vida e a vida do meu povo. Até então, ela não tinha anunciado qual era a sua nação, de que povo que ela era. Então, diante disso, ela continuou dizendo: porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda, como servos e como servas, nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque ao inimigo não se lhe importa o prejuízo que terá o rei. Então o rei Ahasverosh falou e disse à rainha: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E então ela respondeu: o adversário e inimigo é esse mau Ramã. Esse mau e perverso Ramã. E então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se e saiu ali da presença da rainha Ester, pois ele estava muito irado. Então Ramã aproveitou a ausência do rei e ele se jogou para cima da rainha Ester, implorando misericórdia, perdão, implorando pela sua vida e pela sua família. A mesa virou. Ramã! A mesa virou, Ramã! Ramã! A mesa virou. Assim acontece com todos os perversos. A mesa vira. E então, o rei retorna e vê aquela cena. E ele então olha para Ramã e diz: o que é isso? Ainda por cima deseja roubar-me a minha rainha? Perverso Ramã! Então, cadê minha caneta, meu lápis vermelho daqui? Cadê meu lápis vermelho daqui? Deixa eu sublinhar aqui. O rei mandou chamar o eunuco Harvonar, um dos seus eunucos de máxima confiança. E ele disse: que é isso, meu Deus? Falou isso? Não, ele não disse isso, de jeito nenhum. Então, eis que existe junto à casa de Ramã uma forca de 50 cúbitos de altura,
que ele, Haman, fez para enforcar Mordecai, meu rei. Assim informou o eunuco Ravona para o rei. O quê? Ele fez isso? Então, disse o rei, enforque, pois, Haman e toda a sua tropa. Como está escrito lá em Salmos, aquele que cava a cova para outro cair, ele mesmo cairá. Então aquele que preparou a forca para outro, ele mesmo caiu na forca. Continuando. Então o furor do rei se aplacou, porque o eunuco Ravona cumpriu a ordem do rei. Haman fez enforcado. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Ahasverosh deu a rainha Ester a casa de Haman, o inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei. Ele era para ela. O rei tirou o seu anel, que tinha tomado de Haman, e o deu a Mordecai. Caiu o sinal, mas voltou. Estamos de volta. Haman não vai cortar o sinal. Haman não vai cortar o sinal. Ele já foi enforcado. Haman já está enforcado. Ele não pode mesmo cortar o sinal da internet, não é verdade? E agora, nós temos o primeiro-ministro, um novo primeiro-ministro. Mordecai. 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 Mordecai merece 1 litro de vinho. E Mordecai! E também merece comer, né, as orelhas de Haman. Cadê a bandeja das orelhas de Haman lá da Inês Martins? Traz lá pra gente mostrar pro povo aqui. O que não vai faltar nessa noite é a orelha de Haman. Vamos. Continuando aí. Então Ester falou mais perante o rei, se lhe lançou aqui, ó. Essa é a orelha gigante de Haman, de tanto que foi puxada as suas orelhas. Aqui, ó. Ó. Essa daqui é especiaria da Inês Martins aqui de Pirajuí. A orelha de Haman. Passa pra lá. Vamos ver aqui onde nós paramos. Vamos continuar aqui. Então, o rei estendeu para Ester o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei. E lhe disse, se parecer bem ao rei, e se achei graça aos seus olhos, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisso lhe agrada, então escreva-se que revoguem as cartas concebidas, né, por Haman ben Hamedata, ou Agagita, nas quais ele prescreveu para aniquilar os judeus, né? Pois como poderia ver o mal que se abaterá sobre meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Ahasverosh disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai, eis que dei a Ester a casa de Haman, e a ele penduraram-no numa forca, portanto intentaram matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-vos com o anel do rei, porque aquilo que for escrito em nome do rei, e com o seu anel, se selar, não se pode revogar. Portanto, o decreto que Haman fez em nome do rei, com o selo do anel do rei, não podia ser revogado. É a palavra do rei. Palavra do rei não volta atrás. Você conhece esse ditado. Então agora o rei, ele diz a Mordecai, faça como bem parecer. Então agora Mordecai, ele vai fazer o quê? Vai fazer um novo decreto, né? Então, foram chamados os escrivães do rei naquela hora, aos 23 dias do terceiro mês, que é o mês de Sivan. E segundo tudo quanto Mordecai ordenou, escreveu-se num edito para os judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos ministros das províncias,
desde a Índia e a Etiópia, as 127 províncias, a cada uma no seu próprio modo de escrever, a cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Então escreveu-se em nome do rei Ahasverosh e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas através dos mensageiros a todas as províncias. Nelas o rei concedia aos judeus, a cada cidade, que se reunissem e se dispusessem para defender sua vida, para destruir, matar e aniquilar toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Ahasverosh, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, ok? Nós estamos nesse ano, né? Nós estamos aqui no mês de Adar 2. Então o mês de Adar é o 12º mês. E o primeiro mês é o mês de Nissan. E dentro desse aspecto aí, nós estaremos então, né? Encerrando um ano, iniciando o ano com o mês de Nissan, que é o ano sacerdotal, ok? Então vamos lá. Então no mesmo dia, em todas as províncias foi proclamado que os judeus se preparassem para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros e os ginetes montados em camelos de corrida que usavam o serviço do rei, bem como também saíram a todas as províncias. E assim foi avisado em todas as províncias que o rei, né, em ordem do rei, em nome do rei, com o edito, né, do primeiro-ministro Mordecai, então todos os judeus tinham o direito de se defender contra todo e qualquer ataque, né? Então havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Ou seja, os não-judeus somaram-se com os judeus. Portanto, os Benei Noach, nos dias de Mordecai e Esther, somaram-se com os judeus, crendo no único Deus, com fundamento judaico, orientação rabínica, que era de Mordecai. Eles estavam junto com os judeus, entendeu? E o temor dos judeus caiu sobre todos os povos, e muitos se somaram com eles para se alegrar, agradecer realmente o Criador, e dessa forma também somar com eles na batalha da defesa. O capítulo 9 nos diz que no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Ahasverosh, ajuntaram-se para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os capitães do rei elevavam os judeus, porque abateu-se sobre eles o temor de Mordecai. Viva Mordecai! Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois o homem Mordecai ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Em Xuxã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também em todas as demais províncias. Os 10 filhos de Ramã, Ben Hamedata, o inimigo dos judeus, porém,
no despojos não tocaram. Também os 10 filhos de Ramã foram mortos nesse dia. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos na capital Xuxã. E o rei disse à rainha: na capital Xuxã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã. Nas demais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se dará a ti, ou o que ainda desejares se cumprirá. Então a rainha disse: se parecer bem ao rei, concorda-se aos judeus que se acham em Xuxã, que também façam amanhã segundo o edito de hoje, e pendurem na forca os 10 filhos de Ramã. Então o rei disse que assim se fizesse. Publicou-se o edito em Xuxã, e penduraram os 10 filhos de Ramã. E os judeus que se achavam em Xuxã reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Xuxã 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isso sucedeu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram, fora da capital Xuxã. E o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Xuxã, a capital, reuniram-se no dia 13 e 14 do mês e descansaram no dia 13. No dia 13 e 14, na capital, houve batalhas. Venceu no final do dia 14, e no dia 15, então, eles descansaram e fizeram um grande festejo. Enquanto que nas outras províncias, o festejo, a comemoração da vitória foi no dia 14. Então, Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem no dia 14 do mês de Adar e no dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções de comidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez. Segundo Mordecai, lhes prescrevera, porque Ramã, ben-Hamedita, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinham tentado destruir os judeus, e tinham lançado isto é, sorteio, para os assolar e destruir. Mas tendo a rainha ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e os seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam pelo nome de Purim, por causa de por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus que tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se achegassem a ele, os convertidos, e que não se deixaria de se comemorar este segundo dia, segundo o que escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado todos os anos, e que esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades. E que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguirá entre os seus descendentes. Então a rainha Esther ben-Avihail e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade pela segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Ahasverosh, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias
de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já os tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Esther estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu o livro. E o capítulo 10 diz: depois disto, o rei Ahasverosh impôs tributos sobre a terra e sobre as ilhas do mar, quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Eles estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Ahasverosh, e grande para com os judeus e estimado pela maioria de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade e paz de toda a sua descendência. Assim, nós encerramos então, né, a leitura, né, do livro de Esther, né? Então nós temos aí a bênção após a leitura da Megilá, enquanto o povo vai se juntando ali para dar um tchau para todos, né? Então vamos lá, se junta lá, povo, para nós darmos a despedida aqui. Então, a leitura, aliás, a palavra de bênção após a leitura é: bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que luta nossas batalhas, defende nossos direitos, vinga o mal feito contra nós, castiga por nós os nossos opressores e retribui devidamente a todos os nossos inimigos mortais. Bendito és tu, Adonai, que cobra a recompensa em favor de seu povo Israel, de todos os seus opressores. Deus que salva. Amém. Amém. Okay? Então, vamos lá. Venham, cadê? Aí, pessoal, vocês já estão sendo filmados. Olha lá. Cadê? Aí, vai lá, Gabi, rapidamente. Vem, Benjamin. Então, aí, ó, a despedida para Mordecai e Esther. Mordecai e Esther. Viva! Viva! Mordecai e Esther, viva! Repetindo. Deus que salva. Deus que salva. Agora vocês treinaram, agora vamos lá, numa só voz. Eu falo, vocês repetem. Sim. Deus que salva. Deus que salva. Amém. Dá tchau pra turma lá. E voltando aqui, né? Então, não esqueçam, amanhã às 11 horas nós teremos a nossa segunda leitura, cumprindo essa mitzvah de ler e ouvir a Megilat Esther, o pergaminho de Esther. Ok? Foi bom estar aqui com vocês, né? E até amanhã pela graça de Hashem. Shalom, shalom. Até mais. Hag Sameach, Purim. Amém. Viva! Deus te salva. Vem aqui. Viva! Vem aqui do lado. Cadê o Benjamin? Cadê o Miguel. Vem dar um shalom aqui, rápido, Miguel. Rebeca. Corre, Rebel. Miguel, aqui. Menino. Isso. Cadê aqui o Benjamin? Vem aqui, Benjamin. Arrasta um pouco mais para trás. Cadê a Esther? Quem? Opa. Cadê a Esther? Junta aqui, bom. Rebeca. Rebeca. Aí aqui, as nossas crianças. As nossas crianças ouvindo a leitura de Esther. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã. Uma boa refeição festiva aí.